estar aqui em culto, a nossa casa, apresentar ao Senhor as coisas que vão no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Deus, eu peço ao Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for ao nosso lado, nós vamos fazer bobagem. Então, Deus, nos dê sabedoria na condução da nossa casa, nos dê a unção do Senhor, nos dê de fato, Deus, a graça do Senhor, para que nós possamos viver nos nossos relacionamentos, podemos ser tratados ali. Eu peço ao Senhor, ó Deus, para que na nossa casa, se precisar haver perdão, Deus, que haja perdão. Se precisar alguém que saia do seu lugar, Deus, e realmente haja um trato com o Senhor, que isso aconteça, que haja reconciliação, Deus. Então nos ajude, nós clamamos o Senhor por isso. Não nos deixe faltar o sustento, Deus, porque eu creio que tudo vem das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amigos, nesse mês de fevereiro, eu pretendo falar sobre um tema que vai ser o tema da nossa igreja para o ano todo. É o tema que tem a ver com a evangelização. E evangelização não é uma obrigação na vida de um cristão. A evangelização ela tem que ser como o modo como você vive, o seu estilo de vida. Se você pegar um livro de história da igreja e der uma olhadinha, ou melhor, se você pegar as escrituras e estudar as escrituras, você vai perceber que ela está recheada dessa ordem que cabe a nós, aos cristãos, de fato, de compartilharmos da fé, compartilharmos da verdade de Jesus, a vida das pessoas não cristãs. O mundo hoje, meus irmãos, e não só a igreja, ela seria muito diferente, se lá atrás o zelo dos cristãos não tivesse se empenhado num processo de evangelizar pessoas. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que o cristianismo é algo tão conectado com as missões que foram colocadas a ela, que é praticamente impossível você separar a evangelização, a missão do próprio cristianismo. É praticamente impossível a gente imaginar o cristianismo sem a evangelização. Porque o cristianismo, na verdade, ele é uma religião, e eu não gosto desse termo, religião, mas eu vou usar num sentido positivo. O cristianismo ele é uma religião viva, e por ser uma religião viva, ela vibra, e o que faz a igreja vibrar, o que faz o cristianismo vibrar, é quando ela sai para buscar e alcançar os perdidos, sai para pregar o evangelho, sai para buscar as pessoas que estão sem Cristo, as pessoas que não conhecem a Cristo. Essa história começou no Pentecostes. Jesus havia morrido, depois ele ressuscitou ao terceiro dia, depois ele passa 40 anos aqui, num estado diferente, junto com seus discípulos, depois ele sobe aos céus, depois de 10 dias vem o Pentecostes, que está lá em Atos 2 na sua Bíblia. E a igreja, após o Pentecostes, há um despertar na igreja, obedecendo a ordem de Jesus, para que a igreja possa sair e pregar o evangelho. Essa igreja sai com um desejo missionário, de alcançar as pessoas da sua cidade, alcançar as pessoas em todos os lugares. Praticamente todos os escritores do Novo Testamento, eles não eram meros pensadores religiosos, eles não ficavam sentados atrás de uma mesa especulando sobre teologia para escrever sobre aquilo que nós temos aqui. Pelo contrário, o que eles registram nas escrituras é de um envolvimento de cristãos que estão no mundo pregando o evangelho. É isso que está aqui no Novo Testamento, é isso que nós encontramos. A teologia que nós gostamos tanto, ela nasceu por causa da necessidade de pregar o evangelho. Paulo escreve suas cartas depois que uma igreja se converte, irmãos se convertem, para cuidar daqueles irmãos, para cuidar deles, mas isso só nasceu porque a igreja foi plantada, irmãos pregaram o evangelho, e Paulo sentiu a necessidade de pregar a esses. Se você pegar sua Bíblia e ler Mateus, Marcos, Lucas e João, não se esqueça de que todos esses escritos, eles só foram produzidos, não porque alguém teve uma ideia genial, teve um impulso histórico, mas foi uma expressão, meus amigos, de uma fé que ardia no coração deles, que não podia ficar para eles, que eles precisavam compartilhar com os outros, eles precisavam dizer para o mundo afora que Jesus era Deus, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus venceu a morte, que Jesus trouxe a resposta para o homem, para a humanidade. E foi a pregação, foi a geração, meus irmãos, depois do Pentecostes,
que simplesmente foram conhecidos como aquele que tumultuavam o mundo com a pregação do Evangelho, saindo da Palestina, indo para todos os cantos do Império Romano, e acima do Império Romano, inclusive, que eles saíram. Isso foi causado, queridos, porque eles tinham um fervor no coração para comunicar a verdade do Evangelho à vida das pessoas. Deus levanta líderes no meio deles. Homens como Paulo, homens como Pedro, que foram impelidos pela força de anunciar o Evangelho a outros, independente se estavam sendo perseguidos ou não, independente se estavam sendo mortos ou não, por causa do Evangelho. Eles sabiam que eles precisavam espalhar aquela notícia, levar a mensagem de Cristo a todos os lugares. E eles não tinham nenhuma dificuldade de entenderem, queridos. Uma coisa que eu sempre tenho falado: cada crente é uma testemunha. Cada cristão, uma pessoa que se converte, ele é uma testemunha. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado foi que, depois que Jesus morre e ressuscita, no Pentecostes havia 120 pessoas. Depois de 300 anos, há praticamente 500 milhões de pessoas que conhecem a Cristo. Porque homens se colocaram no caminho para pregar o Evangelho. Alguns historiadores dizem que, como é que era o método deles, como é que era a forma que eles faziam para poder pregar o Evangelho. Praticamente 5 coisas você vai sempre encontrar no meio deles. 5 coisas. Por favor, Paulinho. Pregação e o ensino evangelístico, isso era a marca deles. O testemunho pessoal do crente, eles eram crentes que davam testemunho da transformação que havia acontecido na vida deles. Além disso, eles espalhavam atos de bondade e atos de caridade, através da demonstração de um amor vivo à vida das pessoas. A fé deles foi mostrada até mesmo no meio de perseguições, até mesmo no meio da morte. E havia também um raciocínio intelectual daqueles que precisavam defender a fé num mundo onde o mundo intelectual estava tomando espaço. Os cristãos, meus irmãos, do primeiro século, eles se sentiam entusiasmados a compartilhar a fé com outras pessoas, porque todo cristão se via como um missionário. Ele não se via como um membro de uma igreja que vem domingo após domingo, queridos. Como alguém que desfruta de alguma coisa e diz assim: nossa, eu acho tão legal Jesus, gosto das músicas, gosto das cantorias, gosto disso tudo, e ficava só nisso. Não, queridos. Era muito mais do que isso. Eles se viam como missionários. E para eles isso era uma grande diferença, coisas mais ou menos assim. O soldado, ele tentava recrutar para o exército celestial as pessoas. Os prisioneiros, eles se aproximavam dos carcereiros para compartilhar de Cristo. Aquela menina que se tornou escrava, ela sussurrava no ouvido da sua senhora sobre a verdade do Evangelho, sobre Jesus Cristo. Todos os que haviam experimentado a alegria de crer, eles de uma forma ou de outra, eles atraíam outros à fé em Cristo Jesus. É esse o retrato que a gente encontra nas Escrituras no começo do século, naqueles primeiros cristãos. Sabe por quê, meus irmãos? Evangelização não era uma opção. Evangelização não é dizendo assim: deixe para os especialistas, deixe para os missionários, deixe para aqueles que fizeram curso. Não. Evangelização fazia parte da vida deles, fazia parte da maneira como eles viviam na verdade, e eles tinham uma plena certeza, queridos, uma plena certeza, diz que alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eles tinham isso como certo. Eles tinham como certo de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Eles sabiam disso. Eles sabiam que a salvação que Deus havia preparado em Jesus Cristo havia chegado, e sem ela os homens e mulheres estavam mortos nos seus delitos e pecados, estavam presos às agarras de Satanás, estavam caminhando a passos largos para o inferno. Eles sabiam disso. É por isso que eles aqueciam o coração deles para comunicar a verdade do Evangelho e viver essa verdade. Eu queria começar a pensar sobre isso, sobre evangelização, não como uma obrigação, desafiando a você a pensar talvez nos lugares mais difíceis de evangelizar: a sua própria casa. Eu já ouvi isso várias vezes. Renato, o lugar mais difícil de eu compartilhar o Evangelho é dentro da minha própria casa, junto dos meus.
Eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas sobre isso. Por que será que a casa, muitas vezes, é o ambiente mais complicado para a gente comunicar o Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Pelo menos é o que eu tenho ouvido. Não era assim no começo do século. Quando Jesus chama André, André vai em casa e chama Pedro. Era muito comum salvar ele e toda a sua casa. Mas eu não sei o que aconteceu depois de 2000 anos, que praticamente alguém que se converte, quando ele volta para dentro de sua casa, alguma coisa acontece que parece que ali é um ambiente muito complicado. Será que os mais próximos que nos conhecem mais um pouco, eles têm dificuldade de ver alguma diferença na nossa vida? Será que é isso? Será que é isso que é difícil? Será que em nós não há nada contagiante que possa impactar as pessoas que estão dentro da nossa casa para conhecer Jesus de verdade? Ou será que porque eles são mais íntimos e eles nos conhecem um pouco mais, eles sempre desconfiam? Mas não deveria ser o contrário? Já que eles nos conhecem um pouco mais, eles não deveriam ver de fato a diferença em nós? Já que nos conhecem um pouco mais? Ou será porque olhamos para os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos primos, os nossos tios, os nossos pais, e nós olhamos para eles e vemos que eles não são tão pecadores assim? Ah, meu pai é gente boa. Ah, meu irmão é um cara muito legal. Ah, minha tia, cara, que legal. Não, meu primo, não, é gente boa. A gente conversa, a gente vai no cinema, a gente vai no jogo de futebol, a gente brinca junto, a gente joga videogame. Será que nós não conseguimos ver que de fato eles estão perdidos sem Cristo, porque eles são gente boa demais? Esse é um ponto que tem me preocupado bastante. Porque tem muita gente que está dentro de casa e acha que o seu pai, sua mãe, seu irmão, eles são salvos, porque são boas pessoas, porque são gente boa. Ou será que quando nós olhamos para nós, para a nossa conversão, não houve de fato uma mudança significativa na nossa visão de mundo, que afetou o nosso pensamento, nosso comportamento e as nossas atitudes? Será que são essas coisas que parece que se tornam difíceis de nós comunicarmos o Evangelho às pessoas que estão mais próximas de nós? Parece, meus irmãos, aqui é uma crítica que eu faço, parece que muitos de nós abraçamos um credo, mas esse credo não afetou o nosso coração, não afetou a nossa vida. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Vou repetir, o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A nossa nação, nosso país, nós clamamos tanto pelo nosso país, pela política do nosso país, mas o que o nosso país precisa são de homens transformados pelo Evangelho, para que eles estejam na política, para que eles estejam no governo, para que eles estejam na prefeitura, para que eles estejam na Câmara de Vereadores, para que eles estejam na administração de empresas. Eles precisam de homens transformados pelo Evangelho. Precisamos entender isso, queridos. Essa cidade aqui precisa de homens e mulheres transformadas pelo Evangelho, que de fato são usados por Deus para impactar esse lugar. Será que são essas coisas que nos impedem de comunicar o Evangelho àqueles que estão mais próximos de nós? Quando nós olhamos para a nossa própria conversão, será que de fato somos convertidos? É uma pergunta boa para que precisamos fazer. Ou será que ainda continuamos confiando nas nossas boas ações, nos nossos méritos? No fundo, ainda precisamos entender o que seja uma conversão. Eu queria pensar com você, evangelizar começando em casa, baseado num texto que muitos conhecem, o endemoniado de Gadara. Eu queria convidar você a ler comigo. Eu vou ler os ímpares, você lê os pares. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo número 20. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras.
exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, pastava pelo monte uma grande manada de porcos. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Evangelização como estilo de vida, começando na sua própria casa. É nítido, quando a gente olha esse texto, que no finalzinho há uma profunda transformação que houve na vida desse homem, quando Jesus o encontrou, quando Jesus libertou esse homem. Os versículos 2 a 5 mostram de forma clara o estado de desespero desse homem. O texto diz aí, não vou ler novamente, mas diz que havia mais de 6.000 demônios nesse homem, é assim que eles falam de uma legião. Ele vivia, de fato, como um imundo, um espírito imundo. Ele dormia no cemitério, dormia entre os sepulcros, e nem mesmo as cadeias poderiam prendê-lo, nada poderia segurar esse homem, nenhum tipo de corrente, nenhum tipo de força poderia segurar esse homem, nada poderia subjugá-lo, como o texto diz. Era um homem, como o texto nos mostra, que ele causava medo às outras pessoas, porque ele não poderia conviver na cidade. Era como se fosse um bicho. Era assim que ele vivia, causava medo a todos, vivia em isolamento, que diz o versículo 5. Ele não podia ir numa padaria, ele não podia ir no supermercado, ele não podia ir no templo, ele não podia conviver com seus amigos, ele não poderia tomar um refrigerante ali fora. Por quê? Porque era como um bicho, vivia isolado no sepulcro, no cemitério. Cristo, então, pega esse homem, totalmente acorrentado, e liberta esse homem. Olha o que diz o versículo 6, fala justamente sobre isso. Quando Jesus o viu, Jesus simplesmente, ele foi em direção a Jesus, e Jesus simplesmente, com uma palavra, liberta esse homem com espírito imundo. Ele diz: espírito imundo, saia desse homem. O texto abaixo mostra que Jesus, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Ele já havia acalmado a tempestade antes, e agora Jesus demonstra o seu poder sobre todas as hostes celestiais, sobre todos os demônios que você puder imaginar. Tem muita gente com a teologia errada que acha que o demônio está em pé de igualdade com Jesus. Minha vida está uma desgraça, minha família está uma desgraça, porque Jesus, de fato, está em pé de igualdade com Jesus. Esse é um erro. Como tinha um professor de teologia que dizia assim, que o poder do diabo é como se você acendesse um fósforo e apontasse para o sol, e ainda estou exagerando. Jesus é o Todo-Poderoso, está muito acima de tudo isso. 6.000 demônios para ele não é nada, simplesmente com uma palavra, põe tudo isso para correr, liberta aquele homem e coloca esse homem numa nova condição diante das pessoas. Jesus faz isso porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Satanás não tem poder sobre Jesus, Satanás não tem poder sobre a vida das pessoas, quando de fato Jesus dá uma palavra e liberta as pessoas. Eu sei, meu amigo, eu sei disso, que o diabo tem feito isso com muita gente.
O diabo tem acorrentado muitas pessoas nos seus vícios. O diabo tem atormentado muitas pessoas nos vícios, na pornografia, nas drogas, na mentira, nas brigas. Numa vida mesquinha, numa vida medíocre, numa vida hipócrita. O diabo tem acorrentado muita gente. Tem muita gente que não consegue se libertar dessas coisas, porque não entenderam que só Jesus que pode trazer libertação para a pessoa. Não tem nenhum remédio, não tem nenhum psiquiatra, não tem nenhum médico que consiga resolver o problema da alma do homem. É só Jesus, meu amigo. Jesus veio e liberta esse homem do império das trevas, do domínio de Satanás. Um homem que vivia como um bicho e como um animal. Jesus então traz libertação para esse homem. Versículos 9 a 13 mostra que Jesus mostra com seu poder, com uma palavra, liberta tudo isso. Não vou ler o texto porque nós lemos e como o texto nos diz, depois que esse homem é liberto, aquelas pessoas daquela cidade ficam meio apavoradas com o que está acontecendo. Deveria ser um homem conhecido, né? Bem conhecido naquela vilazinha pequena. E com certeza, o que está acontecendo aqui? Todo mundo sai correndo, vão chamar, preferem tirar Jesus dali, falar, vai embora Jesus, fica no nosso meio não, você matou a nossa manada de porcos aqui, ó, vai embora, fica aqui não. Preferiram isso. E o que me chama a atenção é o que vai acontecer no final. Às vezes, queridos, nós esquecemos disso, meus irmãos. Infelizmente, a nossa mentalidade é muito racionalista. Muito racionalista. Isso significa que nós não cremos muitas vezes no sobrenatural. Parece que nós achamos, como diz Francis Schaeffer, que nós vivemos num mundo fechado de causa e efeito, e Deus não pode fazer nada porque está do lado de fora. A partir do século XVIII, XIX, botaram Deus para correr. E Deus agora não pode fazer nada. A nossa mente é altamente racionalista. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se passar nos meus 5 sentidos. É assim que aconteceu depois do século XIX. Isso tem matado um monte de gente. Porque diz que Deus não pode interferir no mundo que Ele criou. Deus não pode agir na criatura agora Ele criou. Ele não pode agir no cosmos. O mundo está aqui largado, funciona com as suas próprias leis biológicas, suas leis químicas, suas leis físicas, e está tudo bom. Isso tem matado o ser humano. Isso às vezes nos impede da gente olhar para textos como esse e perceber que de fato a libertação do homem depende exclusivamente de um poder de Jesus vir em direção a essa pessoa. Deus agindo milagrosamente e curando a vida das pessoas. Meus irmãos, isso é sério. De vez em quando eu aconselho alguns casais que estão pensando em se separar e falo assim, fique esperto que o diabo está rondando sua casa. Porque isso é uma realidade no nosso meio. Precisamos de fato pensar novamente e voltar a crer. Essa mentalidade racionalista muito nos atrapalha para a gente não ver o mover de Deus e a ação de Deus nos nossos dias. Eu não creio nisso, queridos. Eu creio que Deus ainda está presente no seu mundo. E como diz o próprio Francis Schaeffer, Ele está aqui e não está em silêncio. Ele é o Deus que intervém. As coisas só funcionam porque Ele está no controle. No dia que Ele tirar o controle, acabou tudo. É Ele que sustenta todas as coisas. Ele que mantém todas as coisas. Só por causa disso. Mas essa mentalidade racionalista às vezes nos impede de ver o sobrenatural de Deus. Logo abaixo nesse texto, meus irmãos, ao relato da vida daquele homem que vivia angustiado, versículo 15, e eu queria que você lesse comigo, o versículo 15, um pouquinho mais abaixo, Paulinho, isso, só o versículo 15, vamos ver comigo ali, ó. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temendo. É simplesmente maravilhoso. Isso foge à nossa visão, aos nossos sentimentos, para perceber um homem como aquele agora sendo liberto. Isso para mim é fantástico, sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente olha a situação de uma pessoa e a gente fala assim, não tem saída para ela. Tem sim. Esse texto mostra para mim que tem sim, independente da situação do ser humano, independente de onde é que ele está, onde é que ele entrou, como ele se encrencou, aonde está o acorrentando. Jesus tem poder para libertar o cara. Jesus tem poder para transformar essa pessoa. Um homem como esse endemoniado de Agadara, acorrentado pelo próprio Satanás, vivendo como um homem irracional, como um bicho. O texto nos diz que as pessoas o veem agora sentado, vestido e em perfeito estado.
Cristo, meus amigos, ele pega aquele homem isolado e o volta novamente para a sua comunidade, para o seu convívio. Agora ele pode ir na padaria, agora ele pode ir no shopping, agora ele pode ir no Mineirão ver o final do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro na final. Ele pode fazer isso agora, porque é um homem liberto agora. Jesus cessa os seus gritos de desespero. Jesus enche a sua alma de tranquilidade. O homem agora fica são. Todos aqueles, meus irmãos, que se aproximam de Jesus, e Jesus entrando, ele pode consertar a vida de qualquer pessoa. Jesus pode endireitar a vida de qualquer ser humano. Jesus, meus amigos, ele veio justamente para isso, para curar qualquer tipo de enfermidade. Se você tem baixa autoestima, ele pode mostrar uma outra saída para você. Se você tem vícios, ele pode libertar você da escravidão desses vícios. Assim como foi com o endemoniado de Gadara, que agora está experimentando uma nova vida. Você também, isso pode acontecer também na sua vida. Mas tem um detalhe no texto aqui que eu não posso deixar de falar para você. Eu preciso comentar com você sobre isso. Talvez você não vai gostar muito, mas eu sou obrigado a te dizer. A nudez, as cadeias desse homem, o isolamento dele, a fúria dele, os gritos desse homem, é um retrato de cada um de nós. É um retrato de homens e mulheres pecadoras. A Bíblia nos mostra isso, que o homem, todo ser humano, está escravizado ao pecado. De uma forma ou de outra, todo ser humano está escravizado aos ídolos. Esse homem é uma imagem de nós mesmos, da nossa própria situação desesperadora por causa dos nossos pecados. A Bíblia nos diz assim de forma clara. Paulo, quando vai pregar o evangelho lá em Agripa, perante o rei Agripa, ele diz assim: Deus me enviou para justamente libertar pessoas, tirá-los das trevas e levá-los para a luz, e libertá-los do poder de Satanás para Deus, porque é assim que vive o homem perdido, é assim que é toda a humanidade, escravizada ao príncipe da potestade do ar. O ser humano precisa ser transferido, querido, do reino das trevas para o reino da luz. Essa é a situação minha e sua. O caso aqui do endemoniado de Gadara é mais um caso entre nós. Era a situação dele e é a nossa situação, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas a grande pergunta que surge aqui é essa: por que Jesus perdoa esse homem? Por que Jesus restaura a vida desse homem? E só há uma razão aqui para que Jesus pudesse perdoar a vida desse homem e mudar a sua história. Só há uma saída aqui. Ali na cruz, meus irmãos, justamente na cruz, Jesus ficou nu naquela cruz. Justamente naquela cruz, Jesus se tornou um prisioneiro naquela cruz. Justamente na cruz ele foi isolado, ele foi crucificado fora dos portões, e lá fora dos portões Jesus estava gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a resposta. Jesus foi capaz de curar aquele homem possesso, embora ele fosse tão pecador como qualquer um de nós, porque no final ele trocou de lugar com a gente. Porque, como eu sempre digo, a cruz é o nosso lugar. Nós precisamos saber disso, queridos. A cruz é o lugar meu e seu. Era para as nossas mãos estarem furadas, porque é ali que é o nosso lugar. Ele pôde entrar na vida desse homem e curá-lo, simplesmente porque ele morreu em seu lugar, e ele pagou a penalidade devida, suportando em si mesmo todas essas coisas. Jesus na cruz, ele foi desnudado, para que pudéssemos nós sermos vestidos. Ele foi lançado no desespero e na agonia mais profunda, para que eu e você pudéssemos conhecer o amor e conhecer o perdão de Deus e termos paz interior, chegar na nossa casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Ele fez isso, nós podemos fazer isso porque ele fez isso no nosso lugar. A miséria daquele endemoniado foi usada para descrever de modo muito vivo e de modo muito claro o sofrimento e a agonia que caíram sobre Jesus naquela cruz. E eu vou dizer para você, meu amigo, sem a cruz de Jesus, ninguém pode ser liberto dos seus pecados.
Sem a morte de Jesus, você vai continuar sendo escrava das suas mentiras, escrava do seu egoísmo, escrava dos seus vícios, escrava dos seus pecados. Se você der uma vasculhada, todo o Evangelho de Mateus, ele tem um versículo que é chave no Evangelho de Mateus. E esse versículo é que Jesus veio para dar a sua vida em resgate, em favor, em nosso lugar. Nós precisamos saber disso. Somente o reconhecimento, queridos, da sua morte sacrificial pode romper todo o poder de Satanás, todo o poder do pecado em nossa vida. Porque não é o seu esforço, não é o meu e o seu esforço. Se o homem fosse salvo pelas suas próprias forças, pelos seus méritos, a cruz seria desnecessária. Quando nós paramos de tentar salvar a nós mesmos, as coisas que nos impulsionam e nos escravizam já não têm mais efeito sobre nós. Satanás perde o seu efeito sobre nós, nós estamos livres. Foi isso que aconteceu com aquele homem de Gadara. Agora, queridos, depois da gente retornar e perceber aquilo que Jesus fez e por que Jesus fez isso naquele homem, na sua vida, agora aquele homem era um novo homem, transformado pelo poder da cruz, pelo poder de Jesus, pelo poder do Evangelho. Jesus então chega àquele homem e faz um pedido para ele. E é aqui que entra o nosso tema. Versículo 18 até o versículo 20, por favor. Adianta um pouquinho, Paulinho. Isto. Acho que mais um pouquinho, Paulinho, por favor. É do versículo 18 ao 20. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai agora para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele queria estar com Jesus. Eu também gostaria de estar com Jesus. Eu queria continuar vendo Jesus curando as pessoas. Eu queria continuar vendo Jesus ressuscitando mortos. Eu queria continuar vendo Jesus transformando 5 pães em milhares de pães. Eu queria estar ao lado de Jesus. Esse homem estava correto, mas Jesus se volta para ele e diz: não, volta para a tua casa. Volta para junto dos teus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vai até a eles e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como Jesus, como Deus teve compaixão de Jesus, de você. Percebe, meus irmãos? Jesus salvou aquele homem. Jesus libertou aquele homem para que aquele homem pudesse ser agora uma testemunha do amor e da graça de Deus para os seus amigos, para aquelas pessoas de dentro da sua própria casa. Há um desejo em Jesus de que nós possamos sim começar em nossa casa, em nosso núcleo mais básico, para que o poder do Evangelho seja demonstrado ali, e a nossa vida que foi transformada pelo Evangelho possa alcançar aqueles que estão mais próximos de nós. Jesus lhe diz aqui que precisa anunciar tudo o que eu fiz em você, tudo o que Deus fez em você. Essa é a mensagem mais simples, essa é a mensagem mais básica que tem para as nossas vidas. Vá até as pessoas e diga para elas a transformação que aconteceu em você. É essa a mensagem mais simples que precisamos transmitir para os nossos familiares, para as pessoas da nossa casa. A graça te alcançou, o Evangelho te transformou. Cara, você era escravo do pecado, você estava no mundo, você estava perdido, você estava sem Deus, você estava escravizado aos ídolos dessa geração. Mas Jesus te transformou. Vai e diga isso às pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Em outro episódio, é interessante que existe um outro episódio na vida de Jesus, quando Jesus ele cura um homem cego de nascença. E os religiosos ficam incomodados com aquele negócio. Eles vão atrás daquele homem igual um louco. Eles querem saber o que aconteceu. E aquele homem dá um testemunho muito simples, uma pregação do Evangelho muito simples, que impactou aqueles homens. Ele só disse assim, eles perguntam assim: quem te curou? Quem te transformou? O que aconteceu com você? Ele só respondeu assim: eu era cego e agora vejo. Não existe mensagem mais simples e mais impactante do que essa. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto nos meus pecados e agora eu tenho vida. Eu estava longe de Deus. Eu estava sem Deus.
Eu não conhecia a salvação de Jesus, eu não conhecia o Evangelho, mas agora eu conheço o Evangelho. Essa é a mensagem mais simples que tem. Os nossos parentes, os nossos amigos precisam vir de nós e ver em nós essa mensagem. É isso que Jesus está pedindo para nós aqui e pedindo para aquele homem para voltar para sua casa. Os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos parentes mais próximos, o que eles precisam de fato ver em nós é a graça do Evangelho em nós. O Evangelho da graça na nossa vida. Tudo aquilo que Deus fez por você naquela cruz, para te libertar e para te salvar, é isso que você precisa dizer para os seus parentes, para as pessoas próximas de você. Mas infelizmente, queridos, é triste dizer que muitos de nós, infelizmente, abraçamos uma religião. Abraçamos, na verdade, um credo que não tem conexão nenhuma com a nossa vida e com a nossa história. É por isso que nós não dizemos para as pessoas assim: olhe para a minha vida, olhe para a transformação que Deus está efetuando em mim. Muitas vezes somos muito mais religiosos e vivemos uma hipocrisia religiosa. Sabe por quê, queridos? E aqui vem uma questão interessante dentro de casa. Porque muitas vezes a sua fala não condiz com a sua vida. Há uma contradição de termos entre o que você prega e o que você vive dentro da sua casa. E as pessoas mais próximas sabem disso. Elas sabem detectar isso. Inclusive os pequeninos. Inclusive crianças de 4, 5 anos, 3 anos. Elas sabem discernir o seu discurso da sua vida. Às vezes aqui está um dos grandes problemas que às vezes impedem muito de nós de compartilharmos o Evangelho. Aqui, meus irmãos, tem algumas questões importantes para a nossa vida, se nós queremos realmente alcançar os nossos para Cristo. Primeira questão importante, nós precisamos repensar a nossa própria conversão. Você tem que repensar a sua própria conversão. Eu não estou falando do dia que você converteu, né? Valtair vive essa, né, Valtair? A gente até brinca, não, Renato, eu não me lembro. E uma vez Valtair foi numa igreja, o pastor falou assim: se você não se lembra o dia da sua conversão, você não é convertido. Valtair até hoje vive nessa crise, porque ele não lembra, né? Aí eu falei assim: Valtair, eu não tenho esse problema, porque eu lembro. Mas é brincadeira, eu não estou pensando no dia da nossa conversão. Eu estou pensando da própria conversão. Quem você era antes de conhecer Cristo? Como é que você era antes? Como imoralmente falho você era? Você era muito parecido com o endemoniado de Gadara, com certeza. A sua situação era igualzinho à dele. É você que nunca assumiu antes. Mas a primeira coisa é que eu preciso repensar minha própria conversão. Meus irmãos, vou dizer para você, tem muito cristão que ainda não entendeu a conversão do Evangelho, que transforma as pessoas e as liberta. Por isso não tem nada para falar dentro da sua própria casa. Só acham que agora, porque cantam música gospel, né? Seu parente entra dentro do seu carro, você põe aquela musiquinha gospel horrorosa, que eu prefiro colocar numa música qualquer aí. Está entendendo? Prefiro ouvir, eu não gosto dos Beatles, né? Prefiro ouvir uma outra banda aí, ouvir o YouTube, do que aquelas musiquinhas que você está achando que está evangelizando o cara. Ninguém merece aquele negócio. Aí você está achando o máximo, não é verdade? Tem muita gente que entende conversão só assim. Entende conversão simplesmente porque canta música gospel, porque vai à igreja, porque com todo respeito, tem uma Bíblia de comentário de Genebra. Por favor, meus irmãos, a conversão é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Tem que ser uma vida transformada, isso demonstrado no seu dia a dia. Vida de gente que era como um bicho, como esse endemoniado de Gadara, e agora está em perfeito juízo. É isso que os nossos amigos precisam entender. Por isso, meu amigo, eu creio que a primeira ação em querer evangelizar os de casa é você evangelizar você mesmo. Você repensar na sua própria conversão. Você repensar na sua história. É interessante que quando você lê a história do povo de Israel, Deus está toda hora lembrando para o povo: ó, eu tirei você do Egito, hein? Vocês lá eram assim, 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 assado. Eu libertei vocês. Toda hora ele está fazendo isso com o povo de Israel. E quando nós celebramos a ceia, nós trazemos isso novamente à nossa memória, ao nosso coração, porque é assim que nós éramos. Não podemos esquecer de onde estávamos e quem de fato nós somos agora. E eu confesso que eu não consigo ver nenhuma possibilidade
de falar de Cristo a alguém, principalmente aos de casa, se nós não entendermos o que realmente aconteceu com a gente. Como é que eu vou falar alguma coisa para alguém se eu não sei o que aconteceu comigo? Como é que eu vou compartilhar uma verdade? Como é que eu vou vender um produto se eu nem conheço o produto que eu estou vendendo? Como é que eu vou dizer de algo para alguém que eu estou querendo dizer, mas eu não sei o que está acontecendo realmente com a minha própria vida? E uma coisa que você precisa dizer para os seus amigos, para as pessoas, para as pessoas que estão próximas de você, que não conhecem a Cristo, que você precisa evangelizá-los, que você é igualzinho a eles. Que não existe nenhuma diferença entre a sua condição de pecador como da dele. Jesus agora te libertou, mas você precisa ver nele de fato um aspecto que sempre aconteceu em você, nas pessoas que você está evangelizando. A proposta não é você chegar para as pessoas e dizer que você é o santarrão, que você tem um cara de justiça própria, que você é um cara que até merecia Jesus ter morrido para você, porque você de fato é o cara. Não, querido. Ele precisa ver em você que de fato, ainda você, como dizia Lutero, é ao mesmo tempo justo e pecador. Talvez aqui está uma das nossas grandes falhas. Talvez as pessoas não verem que ainda somos pecadores, porque eu ainda preciso da cruz, eu ainda sou dependente da cruz, da graça. Às vezes esquecemos disso. Às vezes esquecemos e às vezes isso traz problema dentro da nossa casa, porque às vezes a cobrança que tem lá dentro, porque nós queremos passar uma imagem de um cara religioso, e não alguém que entendeu o Evangelho, porque o Evangelho diz para mim toda hora, que eu sou justo e pecador ao mesmo tempo. Segunda coisa, precisamos também olhar para as pessoas da nossa casa com muita compaixão e graça, mas com desejo de alcançá-las para Cristo. Afinal, estão perdidas e precisamos saber disso. Eu falei isso no começo, mas para mim uma das grandes dificuldades na evangelização dentro da nossa própria casa é que nós achamos que está todo mundo salvo. Nós achamos que todo mundo vai para o céu, está todo mundo bem, porque o meu filho é um menino tão bonitinho, que o meu filho é um menino tão engraçadinho, por isso não há problema nenhum com a vida dele. Nós não investimos a nossa vida para alcançar os de dentro. E confesso, meus irmãos, que uns nem mais vêm ao culto muitas vezes, ou até mesmo oram para salvar os seus. Outros nem conseguem ver que seus filhos, aquele menino bonitinho, inteligente, a cara do papai, está perdido. Ele está perdido. Ele está perdido. Ele está perdido. Uma vez eu estava ouvindo, não sei qual pastor que eu estava ouvindo, e aqui é uma palavra mais para os jovens. Não sei se você sabe, meu amigo jovem, mas hoje morre tantos jovens. Às vezes a gente pensa assim, só os mais velhos que sofrem. Não. Quando eu vejo uma pessoa de 80 anos comemorando aniversário, eu celebro, porque eu falo assim, rapaz, isso é um vitorioso. Porque hoje jovens com 20 e 30 anos estão morrendo assim, ó. Eu estou falando de uma possibilidade que é real. Hoje de manhã, falando na nossa sala, né, eu comecei a ler um livro nas férias, né, estava de pé espalhado mesmo, não tem nada para fazer, né, a não ser ficar namorando, né, não é verdade? Cá lá, é um livro lá em casa, todo para ler. O autor não é cristão. Comecei a ler o livro. A negação da morte. Todo mundo tenta negar a morte. O consumismo que tem é para negar a morte. Mas ela é uma realidade. Uma realidade para você, querido. Uma realidade para mim e para a sua vida. E a morte, como dizia C.S. Lewis, quando a coisa vai bem na nossa vida, Deus sussurra. Mas a morte, Deus dá um grito. Ele está dizendo, esse é o final da sua caminhada. Presta atenção, depois disso, acabou. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. Mas nós vivemos assim, como se nada tivesse acontecendo. Deus está toda hora nos alertando para que o ser humano se volte para Ele. Às vezes, querido, eu fico pensando e preocupado com essas coisas, porque pessoas de dentro da nossa casa, muitas vezes nós não nos importamos mais com elas. Sogro, sogra, tio, primo, cunhado. O povo também precisa ser evangelizado, né? Cunhado, essa turma que está em casa. Precisa conhecer o amor de Deus também. Precisa conhecer a verdade do Evangelho. Nós precisamos olhar para eles com muita compaixão e graça, para que esses venham a conhecer o Evangelho e se render. O endemoniado de Gadara, assim como a mulher de Samaria, assim como Zaqueu, quando eles conheceram o Evangelho, eles voltam para a sua casa e começam a pregar o Evangelho.
Terceira coisa, nós precisamos retornar, queridos, uma paixão pela evangelização. Uma paixão. Nós sermos contagiados pelo Evangelho para nós anunciarmos o Evangelho. O endemoniado de Gadara saiu proclamando a todas, em todas as vilas, Decápolis na cidade, que havia 10 cidades naquela região. Ele sai proclamando em Decápolis, falando o que havia acontecido com ele. Eu creio que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, eu conheço esse homem, mas não é o mesmo homem que eu via lá. Sabe, meus amigos, que a coisa mais triste que vejo muitas vezes nas nossas igrejas é a falta de paixão pelos perdidos. É a falta de paixão e engajamento por aqueles que muitas vezes conhecemos, comem com a gente, brincam com a gente, e nós sequer compartilhamos o Evangelho com elas. Precisamos retomar urgentemente a alegria de comunicar a fé em Cristo Jesus, de ver pessoas libertas, ver pessoas salvas. Hoje de manhã eu falei isso na igreja. Não tem nada que traz mais alegria para a vida de uma igreja do que um novo convertido. Não tem nada, Leila, que traz tanta alegria do que um novo convertido. Me perdoa o que eu vou falar, mas muitas vezes, meus irmãos, temos nos alegrado mais com as outras coisas do que com o reino de Deus. Não temos mais a alegria de vender tudo e comprar aquela terrazinha, porque ali eu achei o tesouro, e sair comemorando porque eu achei aquele tesouro. As pessoas nunca vão acreditar em nossa mensagem, se de fato não haver em nós, se não ver em nós a alegria de que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Infelizmente, o testemunho que temos dado ao mundo é que nós amamos muito mais o mundo do que a Deus. Lá em casa eu brigo direto com os meus filhos sobre isso, e a turma sabe disso. Brigo até com o Rejane, vocês acreditam nisso? Até com o Rejane. Você também, Rejane. Aí ela vira e fala assim, seu santarrão, você me respeita, mulher. É verdade? Sim. Eu falo, gente, eu não consigo, meu coração, eu posso estar enganado, mas eu não consigo, meu Deus, não me dê alegria que não seja maior do que a alegria do reino. Nada pode ser maior do que o prazer em Deus, do que estar sob o seu refúgio e conhecê-lo. Não existe nada mais alegre, não existe nada nesse planeta que possa colocar isso no nosso coração. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem ver isso em nós. As pessoas conseguem ver em nós que muitas vezes nós estamos muito mais alegres com o mundo do que com o próprio reino de Deus. Jesus, quando enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, os seus 70, e eles voltaram alegres, e eles diziam assim, não, até os demônios se submetem, eles estão alegres porque pessoas estavam sendo curadas. E Jesus vira para eles e fala assim, vocês têm que ficar alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso que tem que alegrar o coração de vocês. Precisamos voltar a essa alegria, queridos, de nos alegrar novamente, em alcançar as pessoas, em investir os nossos recursos, em de fato ganhar as pessoas para Cristo, a começar da nossa casa. Se de fato fomos resgatados, libertos do império das trevas, essa alegria tem que retomar o nosso coração. Assim como foi endemoniado, estamos hoje vestidos em perfeito juízo, e foi por causa da cruz, foi ali que Ele nos perdoou, foi ali que Ele derramou o seu sangue. Eu não consigo entender como é que nós podemos pregar uma mensagem tão poderosa, tão maravilhosa como essa, com um coração tão triste. Eu já li um livro que o cara dizia assim, cara, vou dizer para você, eu acredito muito mais no marxismo. Eu acredito muito mais no comunismo. Sabe por quê? Eles pregam esse negócio com tanta alegria. Eles demonstram isso na vida deles com tanta alegria. Por isso que eu sou comunista. Precisamos retomar, queridos, a alegria da paixão de compartilhar o Evangelho, de ver pessoas sendo salvas em Cristo Jesus. E nós sermos instrumentos de Deus para isso. Eu queria finalizar, queridos. Eu queria desafiar você, meu irmão, que quer ver os da sua casa sendo transformados pelo Evangelho. Eu queria desafiar você, que você comece a experimentar na sua vida esse Evangelho na sua casa. Porque eu sempre digo isso e vou repetir isso aqui. A casa é um lugar fantástico, mas é um lugar que muitas vezes nós relaxamos com a nossa vida com Deus. E parece que ali a graça de Deus não está presente. Eu queria desafiar você para algumas coisas, para que as pessoas vejam o Evangelho em você. E você pode começar a fazer isso hoje, agora. Perdoe o seu marido, cara. Perdoe sua esposa, cara. Perdoe seus filhos.
Peça perdão para eles, se você errou. Reconheça que a culpa foi sua. Comece a viver o evangelho na sua casa. Demonstre a graça em cada ação sua. Ao invés de você ficar dentro de casa buscando poder ou buscando mandar, por que você não faz uma proposta de servir as pessoas que estão próximas de você? Servir até a sua sogra. Servir o seu sogro. Servir o seu cunhado. Servir o seu tio. Ao invés de dizer que você é o Todo-Poderoso, por que você não faz uma proposta, como um cristão, de servir essas pessoas? Seja compassivo com aqueles que erraram com você. Deus usou de compaixão para salvar o gadareno. Deus usou de compaixão para salvar a minha e a sua vida. Seja humilde, meu amigo, em reconhecer que você tem sido uma pessoa arrogante, que você tem sido uma pessoa dura no falar e no agir, que você tem amado mais o dinheiro do que a Deus. Seja humilde para reconhecer isso. Eu creio que o evangelho começa a tomar a nossa casa quando nós começamos com uma atitude tão simples como essa dentro da nossa casa. Se você entendeu a mensagem do evangelho, você vai ver que você não tem dificuldade de fazer isso. Por isso, meus irmãos, eu queria encerrar dizendo para mim e para você que nós precisamos olhar para as pessoas próximas de nós com desejo de alcançá-las para Cristo. Orar por elas, servi-las de alguma forma, amá-las de alguma forma. Eu não quero culpar os pais, não quero botar mais peso sobre a sua cabeça, e nem sobre a minha cabeça, porque eu também tenho filhos. Esses bichos dão trabalho, né, Joãozinho? Eu não quero botar mais peso sobre você, mas eu sei que tem muitos filhos que não querem saber mais do evangelho, porque não viram o evangelho na vida dos seus pais. Viram uma religião. Não quero botar mais peso. Viram uma religião. Mas eu creio que Deus pode começar a fazer algo novo na sua casa e na sua vida a partir de hoje. A partir de você. Quando você assumir uma postura de viver o evangelho dentro da sua casa, junto aos seus. E pedir a Deus para que aqueça o seu coração para você comunicar o evangelho à vida deles. Eu queria orar por você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Chama a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria pedir para você. Eu sei que você tem gente na sua casa que ainda não conhece a Cristo. Eu tenho pessoas assim lá em casa. Eu queria pedir a Deus para que Deus aqueça seu coração. Para que você retome a paixão de ver esse cara se rendendo a Cristo, chegando em casa falando assim: mãe, pai, meu irmão, obrigado. Obrigado porque a partir de você eu não sou mais escravo do mundo. Eu não sou escravo do pecado. Por causa do seu testemunho, por causa da sua palavra, eu pude conhecer a Cristo. Oh Deus amado, Deus eterno, Deus de toda a graça, Deus de todo o poder. Eu clamo ao Senhor nesse momento, Deus. Nós precisamos tanto do Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, principalmente na tarefa que o Senhor nos pediu, para viver o Evangelho e demonstrar esse Evangelho, Pai, na nossa casa, na nossa vida, a começar em nós. Deus, precisamos olhar para Ele e olhar para que Ele também fale ao nosso coração, fale para mim, fale para as nossas próprias vidas. Pai, eu creio, ó Deus, como diz um certo autor, Jesus só teve um filho, Deus só teve um filho, e fez dele um pregador do Evangelho, fez dele um missionário. Deus amado, esse é um dos maiores privilégios que temos quando somos usados pelo Senhor para comunicar a verdade que o Senhor tanto quer, que o Senhor mandou o teu filho que pagou um preço tão alto, Deus, naquela cruz, e o Senhor nos dá o privilégio, Deus, da gente ver pessoas sendo salvas e convertidas, porque fomos instrumentos da graça dentro das nossas casas. E a minha oração, Deus, que eles vejam esse Evangelho em nós, na nossa vida, que nós paguemos o preço caro, Pai, de viver essa verdade em nós. Pai, eu sei que estou aqui diante de várias pessoas que têm suas listinhas com os seus nomes.
de pessoas que eles gostariam de ver rendidas ao Senhor. Deus, eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor esteja ouvindo essas orações, o Senhor esteja ouvindo esses clamores, ó Deus, em nome de Jesus, para que haja alegria na casa novamente, como foi com o demoniado de Gadara quando ele voltou para sua casa. A alegria retornou novamente, retornou para aquelas pessoas que estavam próximas desse homem. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por causa de Jesus. Obrigado, Deus, por causa daquela cruz. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Reaqueça o nosso coração, Deus, para proclamarmos a verdade do Senhor e vivermos essa verdade com muita alegria no nosso coração. É o que eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos cantar um cântico.